Olá, queridos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje a gente vai começar o módulo 10 de literatura aqui da nossa aula do segundo ano, beleza? Então vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre o modernismo primeira geração, né? E hoje, então, falaremos sobre a segunda. O modernismo, assim como o romantismo, né? É uma escola literária que se divide em fases. Então, essas duas escolas literárias, inclusive, são muito cobradas em provas, né? No Enem, na UERJ, nos vestibulares, de modo geral, principalmente o modernismo. Mas o modernismo e o romantismo, eles conversam bastante. Principalmente pelas suas diferenças, né? Essa questão da nacionalidade, que é da brasilidade, essas questões são trabalhadas de diferentes maneiras. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o contexto histórico. Em poucas vezes na história da literatura brasileira surgiram em um mesmo período tantos mestres como na segunda fase do modernismo. Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes compuseram a idade de ouro da poesia brasileira. Então, esses nomes são inesquecíveis, né? A produção da maioria desses poetas começa em 1930 e se estende por aproximadamente 50 anos, época marcada também pela morte de Drummond, em 1987. Influenciada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em 1929, a década de 30 foi um período extremamente conturbado. A Revolução de 30 e a subida de Getúlio Vargas ao poder alteraram a sociedade da época. As liberdades começaram a ser reduzidas no Brasil, o que já acontecia em diversos países europeus com regimes totalitários, e atingiram o máximo impedimento a partir de 1937 com o Estado Novo, estendendo-se até 1945. A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda fez com que diversas manifestações artísticas e intelectuais fossem censuradas. No campo da poesia, o que vemos é um período de afirmações, conquistas dos modernistas de 1922 e posição do escritor diante da sociedade. Antes de qualquer coisa, a poesia é pensar o mundo, pensar a condição humana na sociedade. Características. Aspecto essencial da poesia produzida a partir de 30 é a consolidação das conquistas obtidas pela vanguarda modernista. Agora o poeta não necessita mais lutar para obter a liberdade de criação, essa ruptura, né, que aconteceu ali com a Semana de Arte Moderna. Todas as liberdades formais e expressivas já haviam sido atingidas a partir da primeira geração de escritores modernistas. A geração de 30 se caracteriza por não ser mais destrutiva. Antes de acabar com o já existente, ela quer dizer o novo. Pode-se dizer que a produção poética de 30 é mais madura e, por isso, demonstra-se mais construtiva. Os poetas discutem o estar no mundo, sua condição na coletividade. Temos uma poesia mais intimista, mais introspectiva, né? Mais voltada para dentro. E aqui, então, vamos começar a falar sobre alguns autores. Autores e obras. Murilo Mendes. Ele nasceu no ano de 1901, em Juiz de Fora, Minas Gerais, perdeu a mãe aos 8 anos de idade. Quando jovem, mudou-se para Niterói. Em 1953, foi viver na Europa, em Roma. Em 1953, foi viver na Europa, em Roma, atuando como professor de literatura brasileira e faleceu em 1975. Suas principais obras são poemas, História do Brasil, Tempo e Eternidade, A Poesia em Pânico, As Metamorfoses, Poesia e Liberdade, Contemplação de Ouro Preto, Convergência. Características e temas. A obra dele caracteriza-se, em um primeiro momento, por seguir a linha modernista, de 1922. Ao estilo de Oswald de Andrade, fez poemas irreverentes e bem-humorados, os poemas piadas. Um dos mais célebres dessa fase é a paródia de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, nós temos aqui, né, Canção do Exílio. O que é uma paródia, né? É quando você estabelece uma relação com outro texto, né? Com uma imagem, né? E você muda o sentido, você distorce aquele sentido.
Isso é uma paródia. Então, a gente tem aqui Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametistas, os sargentos do exército são monistas cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestações, a gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos, os sururus em família têm por testemunha a Gioconda, eu morro sufocado em terra estrangeira, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá, com certidão de idade. Então, aqui a gente tem uma distorção do sentido, né? Canção do Exílio, que foi um poema feito, né, lá na primeira geração, ele exalta a natureza, né, ele tem uma idealização muito forte. E aqui a gente tem uma paródia, né, uma mudança de sentido, essa exaltação ela já não está acontecendo, né? Então, as nossas flores são mais bonitas, as nossas frutas são mais gostosas, mas elas são caras, né? Então aqui já tem um olhar mais realista sobre essa realidade. Mais realista, mais realista sobre a realidade foi pleonasmo, mais realista sobre o cotidiano, perdão. Então, continuando aqui. Coincidindo com a morte de seu melhor amigo, o pintor Ismael, a poesia de Murilo Mendes entra numa fase filosófico-religiosa da qual não mais sairia. Em colaboração com Jorge de Lima, escreve a obra Tempo e Eternidade, na qual, por meio do misticismo, busca-se a restauração da poesia em Cristo. No entanto, a poesia religiosa desse poeta não fez com que se desligasse da questão social, abordando diversas vezes em seus poemas a questão da guerra. O cristianismo serviu dessa forma como opção de caminho para a paz, para a justiça social, para o sentido da existência. Murilo Mendes é um dos poetas brasileiros, aquele que mais se aproxima do surrealismo literário. Seu conteúdo metafísico leva à construção de símbolos e metáforas sofisticadas, que somente um leitor experiente consegue perceber a grandeza de tais escritos. Ou seja, ele tem aqui, né, uma elaboração muito marcada. Então, poema barroco. Os cavalos da aurora derrubando pianos avançam furiosamente pelas portas da noite. Dormem na penumbra antigos santos com os pés feridos, dormem relógios e cristais de ouro, tempos esqueletos de atrizes. O poeta calça nuvens ornadas de cabeças gregas e ajoelha-se ante a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, enquanto os primeiros ruídos de carrocinhas de leitores atravessam o céu de açucenas e bronze. Preciso conhecer os porões da minha miséria, tocar fogo nas ervas que crescem pelo corpo acima, ameaçando tapar meus olhos, meus ouvidos, e amordaçar a indefesa e nua castidade. É então que viro a bela imagem azul-vermelha, apresentando-me a outro lado coberto de punhais. Nossa Senhora das Derrotas, coroa de goivos, aponta seu coração e também pede auxílio. Então aqui a gente tem um poema de Murilo Mendes. E aí, gente, vamos agora falar sobre Jorge de Lima. Nasceu em União dos Palmares, Alagoas, em 1893, filho de um senhor de engenho, dividia sua vida entre a cidade e o campo. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro, foi deputado estadual. A partir de 30, estabeleceu-se permanentemente no Rio, onde lecionou literatura brasileira na Universidade do Brasil, e morreu em 1953. Suas principais obras são Alexandrinas, Novos Poemas, Calunga, Tempo e Eternidade, A Túnica Inconsútil, Poemas Negros e Invenção de Orfeu. Características e temas. Encontramos 3 fases distintas na obra de Jorge de Lima. A primeira, fortemente ligada ao parnasianismo, aquela escola literária que busca, né, a forma de uma maneira muito significativa e sem grande relevância à sua produção. A segunda fase de sua obra trata da volta às origens e do universo afro-brasileiro. A volta às origens está relacionada à cultura popular nordestina, que ele vivenciou quando habitava o engenho de seu pai em Alagoas. O universo afro-brasileiro relacionava-se à tematização da cultura negra brasileira, sua história e seus costumes. A linguagem coloquial é utilizada. O poema mais conhecido dessa linha é Essa Negra Fulô. Então, gente, essa linguagem informal, ela vai ser muito recorrente no modernismo, né? Mas nem todos os poetas, nem todos os escritores vão fazer uso dela. Então aqui a gente tem Essa Negra Fulô. Ora,
Se deu que chegou, isso já faz muito tempo. No bang do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era a fala da Sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa fulô. A obra, nos dias de hoje, recebe inúmeras críticas por legitimar discursos que corroboram uma construção estigmativa da identidade afro-brasileira. Então, assim como Machado de Assis também, né, já foi muito criticado por essas mesmas questões, isso é bem problematizado. Então, a terceira fase, percebam que a gente tem 3 fases no modernismo, 3 fases no romantismo, né, e que alguns escritores também vão apresentar fases, né? Drummond também é um escritor que vai apresentar as suas fases, né, que vai escrever sobre diferentes assuntos. Então, por uma questão didática, aí vão existir essas fases, né? A terceira fase da poesia de Jorge de Lima situa-se na religiosidade. Observa-se a valorização do mundo do misticismo. Foi nessa fase que realizou, juntamente com Murilo Mendes, Tempo e Eternidade. A obra símbolo do mundo cristão em sua produção encontra-se na Hermética Invenção de Orfeu, livro de poesia com metáforas sofisticadas e uma tal quantidade de referências extra-literatura, que exige do leitor um alto nível cultural para poder fruir plenamente dessa grande obra. Jorge de Lima destacou-se na literatura brasileira por sua multiplicidade literária. Além de poeta reconhecido por sua poesia negra e bíblico-cristã, Jorge de Lima também revelou a realidade nordestina, mostrando a miséria e a violência dominantes no interior de Alagoas, no romance Calunga, publicado em 1935. E agora, gente, por fim, vamos falar sobre a Cecília Meirelles, maravilhosa. Esse capítulo é bem grande, bem grande. E aí, na próxima semana, a gente continua. Então, vamos lá, vamos falar sobre a maravilhosa Cecília Meirelles. Então, temos aqui. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1901. Muito cedo ficou órfã de pai e mãe, sendo criada pela avó materna. Formou-se na Escola Normal do Rio de Janeiro em 1917, seguindo a carreira de professora primária. Da década de 30 em diante, lecionou em algumas universidades, dentre elas na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, ministrando a cadeira de Literatura e Cultura Brasileira, e faleceu em 1964. Características e temas. Cecília Meirelles participou, nas primeiras décadas do século XX, do grupo neossimbolista Festa, o que explica a forte influência da lírica tradicional em sua poesia. Seus versos são de grande musicalidade e apresentam com certa constância algumas imagens, como mar, areia, lua, espuma e o vento. Tais imagens ascendem ao nível do símbolo, fazendo com que a poesia dela, né, seja muito mais, sugira muito mais, fazendo com que a poesia de Cecília Meirelles muito mais sugira, né, do que diga concretamente alguma coisa. Então fica no campo ali. Qual a escola literária que faz muito isso, gente? É o simbolismo, né? A gente tem essa sugestão de ideias, a gente não tem uma concretude, né? Um traço interessante relacionado aos aspectos formais de sua poesia é a aplicação do verso sincopado, aquele verso que faz uma quebra de ritmo na leitura, por possuir menos sílabas que os demais. Vejamos um exemplo. Então, a gente tem aqui, motivo. Esse poema é lindo. Eu canto porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada, gente. Então, aqui ela diz, né? O sujeito poético diz que não é alegre, também não é triste, é poeta. Então, o poeta, né, ele fica ali entre essa alegria e essa tristeza, né? Como, sei lá, se não fosse humano, né, de certa maneira, porque ser alegre e ser triste, essas características são inerentes ao ser humano, né? Então, sei que canto e que a canção é tudo, né? A arte é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, né? Ou seja, essa ideia de estar mudo é uma ideia que remete à morte, né? Mais nada, não sei de mais nada, sei que isso é passageiro, a gente pode interpretar dessa forma. Canção. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar.
Descobri abrir o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quando for preciso para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. A Clarice, ó, eu sou muito fã da Clarice Lispector. A Cecília Meirelles, ela usa muito a palavra mão também na poesia dela. Ela é muito introspectiva, né? E aí, aqui continuando. O tema principal de sua obra é o tempo. Os temas, gente, eles são muito universais, né? Cada escola literária vai apresentar as suas especificidades, as suas predileções, mas essa questão do tempo, da efemeridade do tempo, né? Da fugacidade da vida, esses temas, eles também fazem parte do barroco, do arcadismo, né? Carpe diem. Então, o tempo passa rápido. A consciência de sua transitoriedade, de que o tempo elimina tudo, até ilusões e sonhos. Também percebemos em sua poesia uma espécie de niilismo racional, visto que chega à conclusão do sem sentido da existência a partir de sua brevidade e vaguidade, né? Então, passa tão rápido que não tem sentido, né? Consequência natural disso é uma visão melancólica da vida, um sentimento de ausência e de solidão. Então, a gente tem aqui retrato. Meu Deus, eu amo esse poema. Então, lembra que eu falei da mão? A mão aparece aqui mais uma vez, retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Então, um coração que nem se mostra, nessa secura, né, em que o homem acaba se transformando muitas vezes por conta da vida. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, aqui é justamente essa percepção da fugacidade da vida, né? Eu não tinha esse rosto triste, calmo, magro. Eu não tinha essas mãos, né? Eu não dei por essa mudança. Ou seja, eu nem percebi que o tempo passou e eu envelheci. Quando a gente lê poemas assim, a gente fica meio, né? Caramba. E Romanceiro da Inconfidência. Uma das obras mais importantes e belas da literatura brasileira, Romanceiro da Inconfidência, é construída a partir de um modelo propositalmente arcaico de poesia. Um romanceiro é um conjunto de romances de textos narrativos, escritos em prosa ou em verso, que são unidades poéticas as quais possuem independência temática e simultaneamente estabelecem relação com os demais romances da obra. O Romanceiro da Inconfidência possui 85 romances que contam de forma lírica e dramática os episódios da Inconfidência Mineira. Por se tratar de um fato histórico antigo, é que a autora utilizou-se de uma forma poética antiga. Possui versos em redondilha maior. Pode-se dizer que Romanceiro da Inconfidência é uma obra de caráter nacionalista que exalta a liberdade e a independência dos brasileiros que se opuseram ao domínio da coroa portuguesa. A formação da consciência de um povo revela-se de forma magistral nesses versos de Cecília Meirelles. Então, a gente tem aqui romance ou... Então, gente, algarismos romanos, né? 24, né? Então, 24º ou da bandeira da Inconfidência. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas. Percebem uma introspecção total, né? E há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras, que estão fazendo tão tarde, que escrevem, conversam, pensam, mostram livros proibidos, leem notícias nas gazetas, terão recebido cartas de potências estrangeiras. Então, eu li um pouquinho só para vocês perceberem, né, mais ou menos essas características. E aí, aqui no final, nós temos: e a vizinhança não dorme. Realmente não dorme mesmo, não. Né? Murmura, imagina, inventa. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. E aí, queridos, olha só, na próxima aula, então, cara, o modernismo ele tem tantos nomes importantes. A gente dá continuidade falando aqui sobre Mário Quintana, beleza? Carlos Drummond de Andrade, maravilhindo. Vinícius de Moraes. Né? Então, na próxima semana,
a gente dá continuidade ao modernismo segunda geração, beleza? Queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Vou colocar aqui exatamente onde nós paramos. Aqui. Terminamos falando de Cecília Meirelles. Então, queridos, até a nossa próxima semana. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais.